Boa tarde, seja bem-vindo à Opinião Pública. O Parlamento discutiu hoje alterações à lei sindical da PSP e o Estatuto Disciplinar da Polícia, propostas do Governo para mexer em regulamentos que não são revistos há 26 anos. O Governo quer proibir os sindicatos fazerem declarações sobre a hierarquia e o funcionamento da Polícia, mas também limita os créditos dos dirigentes e delegados sindicais com o objetivo de reduzir o número de folgas que só no ano passado chegaram a atingir os 32 mil dias de dispensa. O principal sindicato da PSP reconhece que é preciso mudar a lei, mas não concorda com esta proposta do Governo. O Governo quer ainda regular as penas disciplinares e abrir a possibilidade de transferência compulsiva. No debate desta tarde no Parlamento, a proposta de alteração à lei sindical da PSP foi alvo de várias críticas. O objetivo essencial e principal desta proposta é rever o regime de gozo de faltas sindicais, introduzindo aqui o mesmo modelo, e repito, o mesmo modelo de representatividade da Lei do Trabalho em Funções Públicas e que está consagrado, portanto, para os demais trabalhadores da função pública, mas também para os trabalhadores do setor privado, e incluindo também no que diz respeito à legitimidade para a negociação coletiva. Ou seja, os critérios de representatividade que condicionam o gozo destas faltas são precisamente os mesmos. No entanto, não se alteram os números, ou seja, os dirigentes sindicais continuam a gozar de 4 dias de faltas remuneradas por mês, ou seja, 48 dias por ano, a que acrescem 33 dias de faltas justificadas, ou seja, as mesmas estabelecidas para o resto da função pública. O PSD não passa cheques em branco a ninguém. Tem, por isso, 3 linhas vermelhas que quer, desde já aqui, deixar expressas e deixar vincadas. A primeira, travará a já conhecida Lei da Rolha, a do artigo 3º desta proposta de lei, por conter restrições inadmissíveis ao exercício da atividade sindical. Preocupa-nos, em primeiro lugar, a redação dada ao artigo 3º desta proposta, nomeadamente quando se proíbem as declarações que violem os princípios da hierarquia de comando e disciplina, e ainda as informações relativas a dispositivos e ao planeamento, execução, meios e equipamentos empregues em operações operacionais policiais. Efetivamente, consideramos que esta redação limita o que é muito da essência da atividade sindical e fere a liberdade de expressão dos elementos sindicalizados. O reconhecimento que o edifício tem problemas não é razão para o deitarmos abaixo. Porque aquilo que, de alguma forma, o Governo faz com esta proposta, passe a figura de estilo, é reconhecer que o edifício sindical que foi construído tem alguns problemas. Tem uma frincha. Por essa frincha entra frio. Bom, pega-lhe fogo. Pega-lhe fogo e ardeu o edifício todo, indo o que estava bem, o que estava mal e destruindo, obviamente, a liberdade sindical, que não pode nem deve ser destruída. Para o PCP não é aceitável que as declarações dos dirigentes sindicais sejam limitadas ou condicionadas. Tal como está, o artigo 3º não pode continuar. Os profissionais da PSP que estão em funções sindicais podem estar limitados na sua atividade partidária, mas para o PCP é inaceitável que sejam limitados à sua atividade política ou condicionados por uma suposta violação do princípio da hierarquia, comando e disciplina. Alguém nesta Assembleia da República conhece a figura da isenção política, que não se pode confundir com a isenção partidária? Nós não a conhecemos. Na Opinião Pública desta tarde vamos então debater as alterações à lei sindical da PSP. Contamos com a sua participação. Recordo os números de telefone 21416 1147 ou 21416 1148. É nosso convidado esta tarde Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Muito boa tarde. Para aquilo que vimos agora deste excerto das declarações no Parlamento, há muitas críticas a esta alteração à lei. Considera que ela morreu já assim nesta proposta ou que tipo de alterações é que pode sofrer? Muito boa tarde. Aquilo que se pretende, ou que se pretendia com a alteração à lei sindical é resolver um conjunto de problemas. E nós consideramos que é preciso resolver esses problemas. Quais problemas? Nomeadamente a questão de utilização da lei sindical para fins que não são sindicais. Ou seja, nós chegamos ao ponto
de haver grupos de polícias que se constituem em sindicato e que utilizam a lei sindical, nomeadamente através dos seus créditos. Admite que há um abuso nesse sentido? Sim, admito que, até porque é mais do que visível, nasceram sindicatos de um dia para o outro. Eu vou dar aqui os números: 21 mil polícias, 15 sindicatos, 2.740 dirigentes e delegados. Não conheço os números, mas provavelmente serão os corretos. Portanto, estamos a falar de uma utilização abusiva da lei sindical em proveito de alguma coisa que não é da atividade sindical. É evidente que isto traz dois problemas. Traz o problema à instituição, porque tem dificuldade em desenvolver a sua atividade por causa desta utilização abusiva. Por outro lado, cria descredibilidade no próprio sindicalismo dentro da Polícia de Segurança Pública. Algo que nós não queremos. Porque, principalmente quando nós também damos notícia de falta de efetivos, por exemplo. Exatamente. E outras coisas. Quer dizer, é verdade que os polícias lutaram muito por ter organizações sindicais para defender os seus direitos, não o contrário. Portanto, e neste momento o que estamos a ver é uma descredibilização da atividade sindical justamente por grupos de polícias que consideram que podem utilizar a lei sindical em proveito próprio. E é evidente que isto não pode acontecer. Portanto, tem que ser feita esta alteração. O problema é que o Ministério, a reboque desta necessidade, quis mexer noutras situações. E é aí que nós não estamos de acordo. Porque é importante que os sindicatos existam, e nós, como é evidente, não podemos aceitar que eles deixem de existir, que existam, que desenvolvam a sua atividade dentro do princípio da representatividade. É evidente que nós não podemos ter um sindicato que tem 100 associados e os 100 são dirigentes sindicais. É inadmissível. Agora, temos que encontrar uma solução que tenha em conta a representatividade. Se há um sindicato que representa X, deverá ter, em percentagem, o número de dirigentes e deve ter o número de delegados adequados. Portanto, é isso que nós pretendemos. Mas isso parece-me uma proposta razoável. Aí não encontram uma linha de contacto com o Ministério para chegarem a um acordo? Bom, o Ministério nem sequer nos ouviu sobre esta proposta. Criou a proposta, de acordo com algumas questões que se falavam, até porque fomos nós que começámos a pedir alteração à lei sindical, não neste governo, já nos governos anteriores. Entretanto, agora aparece este projeto que nós desconhecíamos e, portanto, percebemos que, além de não resolver o problema que se pretendia, que todos pretendíamos resolver, ainda se criaram outros. E é aqui que nós estamos em desacordo. Nomeadamente no que diz respeito à liberdade de expressão. Exatamente. Do que é que falam, quando é que falam e, portanto, significa que não podem falar desde que ponham em causa a hierarquia ou a própria polícia. De acordo com a redação, nós não podemos falar em nada, ou seja, estamos limitados a dizer que o salário dos polícias é pouco. Mas isso é um facto. Portanto, aquilo que vem trazer a redação é estender, porque a redação já existe e já limita, não nos dá a possibilidade, não permite que utilizemos informações que tínhamos obtido no decorrer de uma investigação, no decorrer da missão policial, ou que seja um segredo de Estado. Portanto, já existem essas limitações. Sim, isso nem é preciso dizer, não é? Isso nem é preciso dizer, até porque há um conjunto... Todos os polícias sabem disso. E há um conjunto de legislação que também o faz. Portanto, aquilo que vem fazer esta redação vem estender ao ponto de nós não podermos dizer que os carros de patrulha são poucos, ou que os equipamentos utilizados numa determinada operação não são adequados, ou que não há condições naquela esquadra A ou B. Quer dizer, no fundo, é limitar toda a intervenção possível, que é aquilo que é a nossa essência. Portanto, se nós não pudermos dizer às entidades competentes, se não pudermos dizer publicamente aquilo que não está bem na polícia, é evidente que o princípio do sindicalismo está em causa. Portanto, nós não podemos esquecer que, desde 89, e foi em 90 que a lei associativa foi aprovada, e só o sindicalismo, ou seja, a lei sindical é aprovada em 2002, mas não podemos esquecer que, paralelamente à evolução e modernização da polícia, está o acompanhamento da atividade associativa. E, portanto, nós próprios, polícias, e aqueles que lutaram pelo sindicalismo, não tinham só a pretensão de defender só os seus direitos, mas também de tornar uma polícia mais adequada, mais moderna, mais de acordo com aquilo que é solicitado pelos cidadãos. E mais comunicativa, porque também é através dos sindicatos que nós muitas vezes conseguimos ter o
uma visão de algumas coisas, porque é através dos dirigentes sindicais que estão delegados para falar. Sim, e por isso é que nós não concordamos que esta alteração venha justamente para calar a voz dos sindicalistas. E isto é pôr em causa a própria democracia dentro da instituição PSP. Quer dizer... Já que admite estes abusos em relação aos delegados sindicais e aos dirigentes sindicais e que, de facto, há muita gente a aproveitar-se de ser representante sindical para ter dias de dispensa, considera que também há dirigentes sindicais e representantes de sindicatos que falam demais? Acha que já alguma vez se deparou, não necessariamente na associação que representa, mas acha que há essa necessidade? Não me parece que haja essa necessidade. Eu sei que precisava aqui do contraditório da parte do Ministério, mas no seu entender... Não há, repare, porque se houvesse... Era preciso legislação nesse sentido? Se houvesse, de acordo com aquilo que já existe, se houvesse alguma coisa que tivesse ultrapassado aquilo, há o regulamento disciplinar que podia ter sido aplicado, há um conjunto de legislação, inclusive penal, que garante que tudo aquilo que seja dito para lá daquilo que é permitido por parte do dirigente sindical, ou da lei sindical, quer dizer, já teria havido uma sanção, teria havido uma reação. O que não foi, ou seja, nós não temos conhecimento de nenhum dirigente sindical, salvo casos pontuais, que tivesse posto em causa o segredo de Estado ou a própria emissão da PSP. Não nos parece, nem nunca isto foi debatido, quer dizer, porque aquilo que existe é mais do que suficiente, porque para lá disso é comprometer a liberdade de expressão. E isso nós não podemos concordar. Eu volto à minha questão inicial. Esteve na Assembleia esta tarde. Qual foi o seu sentir em relação à opinião dos grupos parlamentares? Nós ouvimos aqui este resumo, como eu lhe perguntei no início. Considera que esta alteração vai avançar ou vai ser preciso negociar muito? Bom, há duas coisas que eu retiro. Primeiro, que os grupos parlamentares têm consciência que é preciso fazer alterações, mas que não é este. Portanto, isso deixa-nos, de alguma forma, satisfeitos e agradados porque temos a noção que todos os grupos parlamentares não concordam que se acabe com o sindicalismo na polícia, nem que se corte a liberdade de expressão, mas reconhecem que é necessário haver esta alteração. Portanto, tendo em conta que a Sra. Ministra também se disponibilizou a fazer todas as alterações que os grupos parlamentares pretendam, acho que há todas as condições neste momento de, na especialidade, fazer as alterações necessárias, mas sem mexer naquilo que não é necessário mexer. Paulo, aqui considera que a profissão de agente da PSP é pouco valorizada? Sim, antes queria só, tendo em conta que houve um ouvinte que disse que a questão de haver muitos sindicatos... Sim, mas já lá vamos, que eu aí precisava de demorar um pouco mais. Sim. Mas aqui as pessoas a falarem, um telespectador a dizer que é pouco valorizada, que os agentes são sujeitos a que esquadras sem condições, muitas vezes trabalham sem condições. Acha que o público está do vosso lado, que vos valoriza, ou não tem a noção mesmo assim, apesar da liberdade dos sindicatos de falarem com a imprensa e tudo mais, do vosso trabalho, das Eu acho que é mais isso. Se os cidadãos soubessem exatamente aquilo que se passa dentro das esquadras, a forma como se trabalha, os equipamentos que temos, as horas trabalhadas que nunca são compensadas, as pessoas tinham uma noção completamente diferente daquilo que é a polícia. Ganha bem um agente da PSP? Não ganha bem. Apesar de todos acharmos que todo o país está tão mal que toda a gente passe 1.000 euros para estar a ganhar um grande salário. Mas estamos a falar polícias que têm 17, 18 anos de polícia e não ultrapassam os 1.000 euros. Ou andam lá muito perto. Portanto, não estamos a falar de grandes salários. E estamos a falar de pessoas que não trabalham só as 35 ou 36 horas mensais. Isso é aquilo que está estabelecido, mas nunca ninguém, seja em que serviço for, faz só aquele trabalho. Porque o trabalho de polícia sabemos quando começa, mas nunca sabemos quando acaba. Portanto, e isto é uma realidade. Por isso eu gostava muito que fosse as entidades responsáveis deste país. E às vezes vemos o Sr. Presidente da República e outras entidades visitarem alguns monumentos, visitarem até algumas instalações de algumas instituições. Eu gostaria muito, e faço este apelo, às entidades competentes deste país, e ao Sr. Presidente da República, inclusive, que visite as quadras dos locais de serviço da polícia, mas que não diga ao Sr. Diretor Nacional nem aos seus comandantes que vai visitar, porque senão aquele dia vai estar tudo muito bem. O que nós queremos é que ele apareça e que veja exatamente em que estado estão os coletes de proteção balística,
em que estado estão os computadores, as cadeiras, tudo o que é mobiliário, às vezes até alguma contestação do público quando se desloca à esquadra. Portanto, saber exatamente como é que estão as viaturas policiais, em que situações trabalhamos. Eu gostaria muito que fossem visitar, porque não é os sindicatos a dizer, é poderem ver em loco aquilo que se passa e talvez tivessem uma noção completamente diferente da realidade da polícia. Não é assim tão romântica a vida da polícia. Não é. Em relação, voltamos então à questão dos sindicatos. Aqui, de facto, os números que eu repeti a este telespectador não abona a favor da causa sindicalista, não é? Porque, de facto, o que se percebe aqui é basicamente pessoas que estão ligadas aos sindicatos para terem dias de folga. Sim, exatamente. Ou seja, estamos a falar... Estamos todos aqui de roda, mas é isto, não é? Que se passa. Basicamente é isso, só que acho que há aqui alguma confusão. Quando se fala em 2000 e tal dirigentes e delegados, toda a gente pensa que é pessoal que está a tempo inteiro no sindicato. Ninguém na Polícia de Segurança Pública está a tempo inteiro no sindicato. Os dirigentes têm 4 dias por mês, mas a maioria desses elementos que referiu, dos 2000 e tal, 400. Tem 12 horas por mês. Portanto, não estamos a falar de pessoas a tempo inteiro no sindicato. É evidente que se estivermos a falar de uma organização, e falo concretamente da que represento, que é a ASP, que representa cerca de 50% dos polícias, cerca de 10 mil e tal polícias, agentes, chefes e oficiais. Portanto, todas as categorias profissionais, 4 dias por mês, não é fácil fazer a atividade sindical. Claro, é verdade que temos muitos sindicatos, mas se formos ver a história, a partir de 2002, quando foi criada a lei sindical, porque havia 2 ou 3, a partir da criação da lei sindical é que começaram a aparecer. E é verdade que hoje a administração, os dirigentes da polícia criticam este conjunto de sindicatos que leva a que crie algumas complicações na gestão de recursos humanos. Mas muitos dos sindicatos que foram criados foi justamente pela administração, porque a administração teve durante algum tempo, estamos a falar de superiores hierárquicos, dirigentes atuais da polícia, que no sentido de dividir o peso que tinham as organizações, que só eram 2 ou 3, tentaram dividir e foram incentivando a criação de pequenos sindicatos. E agora, no fundo, o balão rebentou-lhes na mão, porque estão com um problema que é como é que vamos gerir os recursos humanos da polícia. Portanto, eu acho que também eles próprios deviam fazer um exame de consciência e admitir que, de facto, estiveram mal. Mas, no entanto, explicar às pessoas que o que está aqui em causa é a proporcionalidade. É a proporcionalidade. Ou seja, pequeno sindicato, delegado, representante. O que, por vezes, dá a ideia que estamos muito divididos. Não estamos. Os polícias praticamente estão filiados ou associados a 2 ou 3 sindicatos. E depois temos pequeninos sindicatos. É evidente que, quando falamos em 15, não é demais, é muito, é demasiado para aquilo que é a nossa instituição. Uma hipótese de união em torno de um deles, no caso da sua que é mais representativa, a sua associação, nunca foi colocada? Não é possível? Foi várias vezes discutido, ou seja, praticamente cada 2 ou 3 anos estamos a discutir isso. Só que o problema aqui é que, de facto, as pessoas utilizam a lei sindical não para fazer a atividade sindical. E quando utilizam a lei sindical para outros fins, é evidente que não têm interesse em conversar sobre a matéria. Em conversar e em juntar para poder... Ser sérios, basicamente. Quer dizer, no fundo, muitos deles dizem, mas a lei permite-me isto. Eles dizem, portanto, eles estão dentro da legalidade. Então, a história, a lei permite. Deve fazer, não. Não, é evidente que não. E nós, claro. Por isso, por sermos também o maior sindicato, por sermos aquele que esteve no início do sindicalismo, achamos que temos a responsabilidade de dizer isto não pode acontecer, tem que haver aqui, no mínimo, uma forma razoável de tratar este assunto. Agora, não podemos é deixar que, à boleia de haver um problema para resolver, se tente acabar com o sindicalismo da polícia. Isso é que não. De facto, Paulo Rodrigues, se calhar é preciso conhecer o trabalho da polícia a fundo, também para as pessoas terem uma noção de como é que ele é feito e porque é que ele é feito de determinada maneira. Estamos no fim, eu queria só perguntar se existe, o primeiro telespectador perguntava se sentaram à mesa com a Ministra, se é possível fazê-lo neste momento, o que é que está a acontecer nesse sentido? Bom, nós estamos disponíveis, como é evidente, para encontrar soluções. Disponíveis, mas convidados, ou não fomos convidados ainda e não temos que ser também, mas a verdade é que estamos disponíveis a dar a nossa opinião, ou seja, quem nos pediu a opinião foram os grupos parlamentares e nós demos, por escrito inclusive, portanto, estamos disponíveis a encontrar soluções para que se crie uma lei sindical que de facto sirva aquilo que é o interesse
dos polícias, que é a defesa dos seus direitos e liberdades. Basicamente é isto que temos e que estamos disponíveis. Paulo Rios, obrigada pela sua participação nesta Opinião Pública. Voltamos às 6 com mais informação.